Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Glória a Deus por mais um dia. Está quase no finalzinho do dia, mas ainda é 15 de agosto de 2026. E o nosso Café com Palavra, nosso devocional de hoje, tem como título O Poder das Palavras. A Bíblia diz em Provérbios que nas nossas palavras tem poder de vida e de morte. Então as nossas palavras, elas são poderosas para levantar ou para derrubar, para fazer com que alguém se encha de vida ou que alguém se esvaíza da sua vida. Então temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Boa noite, irmã Rosiméria, a paz do Senhor. Eliette, a paz do Senhor. Que culto maravilhoso, né? O culto de hoje, aniversário da congregação, 23 anos, congregação Assembleia de Deus, Tempo Central, Novo Mudubim. Foi uma bênção, glória a Deus, por este culto tão abençoado. O salmo de meditação de hoje é o Salmo 91. Hoje, durante o dia, eu não tive oportunidade de fazer o devocional, mas vamos fazer agora, para a glória do nome do Senhor. O Salmo 91 talvez seja o salmo mais conhecido da Bíblia. Talvez até mais do que o Salmo 23. O Salmo 23, ele é muito citado, mas o Salmo 91... ele é muito conhecido. As pessoas usam até como amuleto, as pessoas às vezes nem lê a Bíblia, mas a página do Salmo 91 é toda amarelada de ficar aberto nas estantes. E nós vamos meditar um pouquinho neste salmo hoje. São apenas 16 versículos, algumas pessoas dizem que é de autoria de Moisés. Eu não acredito, porque se fosse, teria dito que era autoria dele, porque ele é autor do 90. E alguém disse que o 91 também é, mas não há evidências para que se comprove isso. É um salmo sem autor conhecido. E é um salmo que fala sobre a proteção do Altíssimo sobre as nossas vidas, sobre a segurança e o cuidado de Deus que Ele tem com cada um daqueles que o servem. Boa noite, irmã Fátima, a paz do Senhor. Boa noite, irmã Lucivânia, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Glória a Deus, sejam bem-vindas ao nosso devocional. Como eu sempre digo, pode ser tarde para o café, mas nunca é tarde para a palavra. Toda hora é hora de palavra. Glória a Deus. Então esse salmo, ele nos mostra que quem confia e descansa verdadeiramente no Senhor, que coloca a sua fé, a sua confiança em Deus, encontra um refúgio seguro contra o medo, contra os perigos e contra os males da vida. Não quer dizer que a gente não venha passar pelos males da vida. Quer dizer que no meio das dificuldades, das circunstâncias difíceis, das coisas que vêm sobre nós, nós temos um refúgio, nós temos em quem confiar. E nós temos um Senhor que está conosco em todos os momentos. Boa noite, irmã Oceanira, a paz do Senhor, minha querida. Boa noite, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Como sempre, nós dividimos o salmo em 3 pontos. O primeiro ponto é a confiança em Deus. Nós devemos confiar em Deus. Do versículo 1 ao 8, o salmista fala dessa confiança e por que nós devemos confiar em Deus. Ele diz que aquele que habita. Habitar, irmãos, é diferente de passar. Habitar significa morar. Está em Deus. Como disse o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que nós terminamos ontem. Ele diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus, ou seja, nós estamos habitando em Cristo e Cristo em Deus. Aleluia! Seja bem-vinda, irmã Luciana, a paz do Senhor, irmão Cleitinho, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Então o salmista diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Se você habita em Deus, se você está em Deus, se você mora em Deus, você descansa à sombra dele. Vem luta, vem tribulação, vem problema, vem dificuldade, vem doença, vem desemprego, vem falta de dinheiro, vem problema familiar, mas você continua descansando, abrigado na sombra do Onipotente, que é o Senhor. É um refúgio seguro. Quem escolhe viver perto de Deus tem proteção, tem livramento das armadilhas. Ele continua e diz:
ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro fala de armadilha, fala de coisas que a gente não vê, de coisas que a gente não espera, de perigos que a gente não vê, e o Senhor nos livra. Quantas vezes você vai num carro e o Senhor lhe livra de um acidente, ou você vai a pé e o Senhor lhe livra de um atropelamento, de um assalto, de coisas que você nem viu, e o Senhor livra. É esse laço do passarinheiro que muitas vezes está preparado, mas o Senhor nos livra. Aleluia. Boa noite, Aline. Paz do Senhor. Que saudades. Deus abençoe, minha amiga, sua casa, sua família, sua vida. Glória a Deus. Então ele nos livra de escapar desses perigos ocultos. Aí ele continua e diz assim, e da peste perniciosa. O que é essa peste perniciosa? São doenças que muitas vezes, doenças graves, doenças que muitas vezes não têm cura. E o Senhor nos livra, o Senhor nos cura. O Senhor, muitas vezes um vírus, você pega num local público, alguém passou por ali, deixou um vírus através do toque da mão. Você pega e o Senhor lhe livra, você nem sabe, mas o Senhor lhe livrou da peste perniciosa. Glória a Deus por esse cuidado do Senhor. E também esse cuidado de Deus, esse habitar em Deus, esse estar em Deus, também faz com que nós não tenhamos medo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Glória a Deus. Boa noite, irmã Neta, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pinheiro, a paz do Senhor. Então esse salmo nos ensina a não temer o quê? O terror noturno e os perigos do dia. Por quê? Porque Deus, ele é o nosso escudo. Tem um exemplo lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão, no capítulo 14, enfrentou uma guerra com três reis e todo o exército. Abraão enfrentou essa guerra com 318 homens nascidos na sua casa, para salvar o seu sobrinho Ló, que tinha sido sequestrado, junto com todos os moradores de Sodoma e Gomorra. E Abraão, ele enfrenta essa guerra, e no capítulo 15, começa o capítulo 15, Abraão com medo. Eu acredito que ele começou a pensar no que ele tinha feito, a ficha caiu, a adrenalina baixou, ele começou a pensar, o que eu fiz? Aí o Senhor aparece para Abraão de madrugada e diz, Abraão, eu sou o teu escudo. O Senhor está dizendo para Abraão, Abraão, não tenha medo não, sou eu quem te guardo, sou eu o teu escudo. E o salmista aqui diz que o Senhor, ele é o nosso escudo e broquel e proteção. Irmã Neta, é o Salmo 91. O salmo de hoje é o Salmo 91. Hoje é 91, domingo 92, segunda 93. E terça a gente vai começar a carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, quando nós fazemos dele a nossa morada, quando nós fazemos dele, colocamos nele como centro, o alvo da nossa confiança, ele nos livra dos perigos noturnos e dos perigos do dia, do terror da noite e dos perigos que a gente não vê durante o dia. E o texto continua e diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E a partir do versículo 9, o versículo 13, a segunda parte do Salmo, existe uma promessa de proteção. Ele diz que ele dá ordem aos anjos para nos guardar. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Quando isso acontece? Quando nós fazemos do Senhor a nossa habitação. Quando nós não fazemos o Senhor um local de visita, mas um local de morada. Nós habitamos em Deus, moramos em Deus, aleluia. Quando nós temos a habitação correta, quando nós fazemos de Deus um local de morada, isso traz segurança espiritual. O texto diz, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo é a minha morada. Aleluia! Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Glória a Deus! Aleluia!
O Senhor coloca anjos, irmãos, para cuidar de nós. Isso é uma realidade. O Salmo 34, verso 6, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Quando nós temos temor ao Senhor, inclusive foi um dos pontos da pregação de hoje, que nós precisamos temer ao Senhor. Quando nós queremos ter uma vida de santidade, nós tememos a Deus. Não é ter medo de Deus, é ter respeito pelo Senhor, é obedecer ao Senhor, é temer ao Senhor. Quando nós o tememos, Ele coloca um anjo, oh aleluia, para nos guardar e nos livrar do mal. Diz que Deus, Ele manda os anjos guardarem quem teme a Ele, todos os seus caminhos, para que não tropece com o pé em pedra. Ainda nos livra de tropeços em coisas que a gente não percebeu. Isso aqui sabe de quê? De discernimento. O Senhor nos dá discernimento para perceber os enganos do inimigo, os enganos do mundo. E isso ainda nos dá vitória sobre o mal. O Salmo também nos promete isso, vitória sobre o mal. Ele tem sustentado nas suas mãos para não tropeçar em nenhuma pedra. Aí diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Quando ele usa essa metáfora desses animais selvagens, desses animais peçonhentos, ele está dizendo o seguinte, que Ele nos mostra que Ele nos guarda do mal que nós não vemos e nos ensina a vencer aquilo que nós não temos força para enfrentar quando nós confiamos em Deus. Humanamente, a gente pensar que a gente vai vencer um leão ou uma serpente peçonhenta, que é colocada aqui como áspide, é uma serpente peçonhenta, que ela é traiçoeira. Aqui também tem um ensinamento para as nossas vidas, que Deus nos livra de traições, de palavras traiçoeiras, de engano, de pessoas que a gente pensa que está falando a verdade e às vezes está mentindo. O Senhor nos livra também dessas coisas. Tudo isso está dentro desse cuidado de Deus com as nossas vidas. Aí vem o terceiro ponto do Salmo, que vai do versículo 14 ao versículo 16. Uma resposta direta de Deus para as nossas vidas. Que primeiro é o amor e a reciprocidade de Deus. Nós o amamos, Ele nos dá amor. Deus salva quem o ama e conhece o seu nome. O texto diz, porque a mim se apegou com amor, então eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Quando você reconhece que o Senhor é o Senhor da sua vida, Ele se responsabiliza por você, pela sua família e pela sua casa. E aqui nós temos uma promessa do Senhor. É a certeza da presença de Deus no meio das nossas dores. Deus afirma que estará conosco no meio das aflições. Diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com Ele. Oh, irmãos, o Salmo 57 diz que o Senhor afofa a nossa cama quando nós estamos doentes. Certa vez eu tive que fazer um procedimento, fez parte do meu tratamento do câncer de tireoide, e eu tive que fazer uma radioterapia. E esse tratamento a gente recebe uma dosagem de iodo, que é um elemento tóxico para as pessoas. E a gente recebe uma dosagem forte. Eu tive que passar 30 dias isolada, sem ter contato com ninguém. O meu esposo colocava minha comida em cima do banquinho, batia na porta do quarto, eu abria a porta do quarto e pegava a comida para mim comer. E nesse período eu perdi o paladar. Eu não sentia absolutamente gosto de nada por causa do tratamento da radioterapia. Irmãos, e o Senhor esteve comigo nesse período. Todos os dias, quando eu começava a me sentir só, eu sentia a presença de Deus ali pertinho de mim. E cumpriu-se totalmente o Salmo 57 na minha vida, que o Senhor afofa a cama quando nós estamos enfermos, quando nós precisamos passar por períodos sozinhos, o Senhor afofa a nossa cama. Está aqui a promessa, na angústia, eu estarei com você, livrarei você e você me glorificará.
Aleluia! O Senhor promete que estará conosco nos nossos períodos de angústia. Ele promete a presença dele nas nossas dores. Ele não promete que a gente não vai ter dor, a gente vai ter dor. Mas o Senhor estará conosco nesses períodos de angústia, nesses períodos de dores. Aí ele promete salvação e vida. O Salmo termina com a promessa do Senhor, tanto de salvação como de vida longa. Ele diz assim: salvá-lo-ei com longevidade, saciá-lo-ei com longevidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse instante nós vimos um irmão lá na igreja que agora no mês de agosto vai fazer 90 anos. O que é isso? É longevidade. Isso são dias longos dados pelo Senhor. É o Senhor que faz isso. O Senhor promete no finalzinho do Salmo que Ele vai nos dar longevidade de dias, dias longos sobre a terra e salvação no tempo vindouro. Aleluia! Que salmo maravilhoso, que salmo tremendo. É o Salmo 91. Ele não é um amuleto. Ele é a palavra de Deus viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E a aplicação desse salmo, primeira aplicação desse salmo, habitar na presença. Não é simplesmente falar, é habitar na presença. Morar e não apenas visitar. É ter a presença de Deus constantemente nas nossas vidas. Alguém me perguntou um dia desses, por que eu estou aqui fazendo devocional sozinha e eu choro? Eu choro por causa da presença. A presença é forte, a presença envolve e a presença faz chorar. É essa presença que nós devemos habitar. É isso que o Salmo está nos ensinando, para nós aplicarmos para as nossas vidas. Habitar na presença diuturna de Deus. A segunda aplicação, declarar a sua fé. O salmista declara para o Senhor que ele confia nele. Então declare a sua fé, não só para Deus, declare para todos que estão ao seu redor. Não seja um agente secreto da fé, como foi José de Arimateia. José de Arimateia serviu a Jesus durante 3 anos e meio sem ninguém saber. Ele só declara que serve a Jesus depois que Jesus morre, para fazer o enterro, o sepultamento de Jesus. Aí aparece como discípulo de Jesus. Era um agente secreto da fé. Não seja um agente secreto da fé. Declare a sua fé em Jesus. Faça com que as pessoas percebam que você ama Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Terceira aplicação desse salmo. Esse salmo, se você meditar nele, se você trouxer a palavra, não só esse salmo, mas toda a palavra para a sua vida, ela vai lhe auxiliar e lhe ajudar a vencer a ansiedade e o medo. Porque você tem segurança em Deus. Ele é o seu escudo, a sua proteção. E nele você está seguro. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A quarta aplicação desse salmo. Você precisa confiar no cuidado inabalável de Deus. Ele prometeu que vai cuidar de você. E Ele vai cuidar todos os dias da sua vida. Até o último dia. Ele vai cuidar de você. É como diz a canção do nosso irmão Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não estou sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida, irmãos. Ele cuida de tudo. Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Aleluia. Confie nesse cuidado inabalável de Deus. Ele não sofre nenhum tipo de abalo. Somos nós que passamos por dificuldade. Deus não passa por dificuldade. Não existe nada impossível para Deus. Nós precisamos acreditar nisso e entender que Ele continua no controle. Aleluia. E por último, a última aplicação desse salmo, invocar o Senhor nas aflições, nos tempos difíceis, na hora de dificuldade, na hora que você não sabe o que fazer, faça como Josafá. Josafá enfrentou uma guerra com 3 reis, 3 reinos se levantaram contra Josafá.
Diante daquilo, Josafá teve medo e ele não sabia o que fazer. E quando ele viu que ele não sabia o que fazer, Josafá foi orar. Josafá foi jejuar. Josafá declarou toda a sua confiança em Deus. Depois de Josafá declarar a confiança em Deus, o Senhor olha para Josafá e diz: Josafá, nessa peleja, você não vai ter que pelejar. Fique parado e veja o livramento que o Senhor vai fazer. Deus disse para Josafá colocar o louvor na frente e o exército atrás. Você já viu uma batalha em que o exército vai atrás e o louvor vai na frente? Quando eles chegam no campo do inimigo, os próprios inimigos ouviram um barulho tão alto, o barulho do louvor. Eles pensavam que era um grande exército que vinha contra eles. Eles pensaram assim, eles alugaram todo o exército do Egito contra nós. Eles se desesperaram tanto que eles mesmos se mataram. Um lutou contra o outro. Quando Josafá chega no campo do inimigo, sabe o que tem lá? Um monte de despojo para Josafá. Roupas, armas, ouro, prata, tinha tudo para Josafá. Eles passaram 3 dias só recolhendo o despojo. Sabe por quê? Porque Josafá entendeu que no dia da aflição, quando você não souber o que fazer, invoque o nome do Senhor. Aleluia! Peça ajuda a Ele. Diga que você não tem força em si mesmo, que você não tem como vencer, mas se o Senhor quiser, eita Deus, a vitória é certa, em nome de Jesus. Então viva isso na sua vida. Invoque o Senhor no dia da aflição. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que salmo maravilhoso. Depois de terminar aqui, você lê ele de novo. Mas não leia como um amuleto. A palavra de Deus não é amuleto. A palavra de Deus, ela só é verdade na nossa vida se nós vivermos a palavra. Não adianta você falar como amuleto. Não adianta. Você tem que viver a palavra. Como diz lá em Mateus 7. O homem edificado na rocha é aquele que pratica a palavra. Não apenas ouve, mas ouve, guarda no coração e pratica. Aí vem vento, vem tempestade, vem chuva forte, mas a casa continua de pé, ela não é tombada. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos para o nosso devocional. O poder das palavras. Boa noite, irmã Eliette. Deus te abençoe, minha querida amiga. Paz do Senhor. Está baseado em Tiago, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal varão, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Oh, irmãos, todos nós tropeçamos em algum momento nas nossas palavras. Porque quem não tropeça já é perfeito, e quando é perfeito, Deus toma para si. Não continua mais nessa vida, nesta terra. Enquanto nós estamos aqui, é porque ainda estamos no processo de perfeição. Diz assim o nosso devocional: palavras têm o poder de definir quem somos e como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas. Nossa comunicação é o espelho da nossa essência. Os extrovertidos falam mais, também acabam tropeçando mais, porque eles não medem muito bem cada palavra antes de proferi-la. É muito importante a gente pensar. Os introvertidos já são mais cautelosos, pensam mais, até porque têm vergonha de falar e acabam falando menos do que os extrovertidos. Eu sou extrovertida, mas eu realmente falo bastante. E eu peço muito a Deus, já disse para vocês aqui que eu faço essa oração: Senhor, coloca um guarda à porta dos meus lábios e não deixa eu falar, Senhor, aquilo que não é do teu agrado. É muito importante nós ponderarmos nossas palavras, pois elas têm poder de levar a vida ou de levar a morte, como disse Salomão lá no livro de Provérbios, tanto de abençoar como de amaldiçoar. Tiago diz que a língua é a única fonte que procede água doce e água amarga. A única é a língua. Se uma água é amarga de uma fonte, é só amarga. Se é doce, é só doce. Mas a nossa língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. As palavras que escolhemos não apenas refletem o nosso caráter, mas também moldam
nossas relações, molda nossos relacionamentos, molda o mundo ao nosso redor, além de expor o que há dentro do nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se uma pessoa fala muita maldade, o coração dela está cheio de maldade. Se fala muita amargura, o coração está cheio de amargura. Se fala muita coisa ruim, muito palavrão, o coração está cheio disso. As palavras, elas carregam um peso que pode ultrapassar o das nossas ações. Não adianta fazer coisas boas se falar coisas ruins. Permitir que nossas palavras sejam instrumentos do mal é um risco que nós não devemos correr. De jeito nenhum. Não podemos correr esse risco. É provável que você já se tenha arrependido de alguma palavra que você proferiu em um momento de forte emoção ou de raiva. E sabe quão perigoso isso pode ser, afetando relacionamentos, às vezes cortando laços, outras vezes magoando pessoas que nós amamos, que nós não queremos magoar. Mas talvez você também tenha ouvido, não falou, mas ouviu, palavras negativas, palavras que causaram feridas em seu coração e que permanecem guardadas, escondidas dentro do seu coração até hoje. Eu quero lhe dizer, com isso, percebemos quão importante é refletir acerca daquilo que falamos ou daquilo que entra pelos nossos ouvidos. A Bíblia diz que a boca fala, vou repetir novamente, do que está cheio o coração. Aquilo que habita no nosso coração é que sai pelas nossas bocas. Por isso, é essencial, irmãos, cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, limpar o nosso coração, avaliar o que está dentro de nós, pois eles serão refletidos por meio das nossas palavras. Quero encorajar você, a partir de hoje, não é de amanhã, é de hoje, a utilizar suas palavras para levar paz, para levar amor, para ser canal de bênçãos, para levar transformação aos ambientes que você frequenta. Preencha seu coração com as verdades de Deus. Encha seu coração da palavra de Deus. Eu fico muito preocupada quando eu converso com alguns crentes que não citam a palavra. Irmãos, a palavra precisa estar no nosso coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: a palavra tem que estar na boca e no coração. Não é simplesmente aqui. A gente tem que, no nosso linguajar normal do dia a dia, a gente precisa falar da palavra. A palavra precisa encher o nosso coração. Preencha seu coração com as verdades de Deus. E assim seja um agente de cura, aonde quer que você esteja. Isso lhe trará inúmeras recompensas. Então enche seu coração da palavra, porque aí quando você for falar, você vai falar a palavra, você vai levar vida, você vai levar cura, você vai levar paz, você vai levar ânimo, você vai levantar quem está caído, vai alegrar quem está triste. Você não nasceu para amaldiçoar, é a frase de hoje. Mesmo que tenham errado com você, você nasceu para abençoar, para ser um canal de bênçãos, aonde você estiver. A palavra de hoje é abençoar. Abençoe, aonde quer que você esteja, seja uma bênção para as pessoas e para os ambientes onde você está inserido, para a glória do nome do Senhor. Deixa eu terminar, que o meu celular está descarregando. Tem 2% de bateria. Deixa eu orar para nós concluirmos o nosso devocional de hoje, em nome de Jesus. Pai querido, de amor e bondade, eu te apresento, Senhor, as nossas vidas. Te apresento, Senhor, os nossos lábios, Pai. Coloca um guarda, Senhor, à porta dos nossos lábios, para que dos nossos lábios não saiam engano, não saiam palavras que amaldiçoem, não saiam mentiras, não saiam maledicência, murmurações, mas que dos nossos lábios, Senhor, saiam palavras que edificam, que levantam, que abençoam, que glorificam o Teu nome e que levam pessoas a Te conhecerem. Em nome de Jesus, Pai, continua conosco.
conosco. Nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa os teus servos que estão ao vivo conosco nesta live e aqueles que ainda vão assistir, para a glória do teu nome. Nos dá amanhã um domingo abençoado na tua presença, que possamos descansar e dedicar o dia a ti, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu desligar, porque está descarregando o cheiro no coração de vocês. Deus abençoe.